Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por vocês existirem na minha vida, curtindo, compartilhando, lutando. Mais um processo, hein? Mais um processo, então, que os Estados Unidos movem, então, contra o ministro Alexandre de Moraes. As empresas, né? A Humbly também, a empresa do presidente dos Estados Unidos, unidas, move mais um. Eu acho engraçado que muitas vezes algum petista fala que o Donald Trump nem sabe que o Moraes existe. Uai, como você está processando ele? Ai, meu Deus do céu, né? Cada coisa que a gente vê, né? Vamos lá, vamos lá. Me ajuda aí. Me ajuda curtindo, compartilhando, que o trem é bom. A rede social criada por Donald Trump e a plataforma de vídeos, a Rumble. A Rumble, pessoal, ela é parecida com o YouTube, né? Entraram com um pedido, mais um, né? De eliminar. Ontem, no sábado, mais um, né? Em um tribunal dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. É o segundo já, hein? As empresas questionam o bloqueio da Rumble no Brasil e a exigência de indicação de um representante da plataforma no país. O pedido busca impedir as ordens emitidas pelo ministro. Segundo o argumento de que violam a soberania americana, a Constituição e as leis dos Estados Unidos, as empresas também disseram que Moraes ameaçou processar criminalmente o CEO da RAM, que é o Cris. Esta é a segunda ação movida pela plataforma e pelo grupo de mídia na quinta-feira. Então, na quinta-feira, eles moveram uma e no sábado outra, só é a segunda. Já viu, na quinta, né, já havia entrado com um processo semelhante nos tribunais americanos, acusando Moraes de censura. O grupo exige que as ordens do juiz brasileiro para derrubar as contas do usuário da Rumble não tenham efeito legal nos Estados Unidos. E para quem acha que o Marcelo está contando mentira. Então tá, olha aí, ó. Plataformas digitais no Brasil. Representantes do grupo de comunicação de Donald Trump e da plataforma de vídeos Rumble apresentaram à Justiça dos Estados Unidos um pedido para que as ordens do ministro Alexandre de Moraes não sejam cumpridas nos Estados Unidos. A Gabriela Prado está com as informações detalhadas. Gabi, conta. Olha, Tainá, esse pedido foi apresentado em um tribunal da Flórida, estado dos Estados Unidos, e esse documento foi adiantado aqui em primeira mão pela nossa analista de política, Jussara Soares. A empresa pede para que as decisões de Alexandre de Moraes não tenham efeito até que o caso seja julgado pela Justiça dos Estados Unidos. O que está acontecendo? O ministro Alexandre de Moraes pediu o bloqueio, e efetivamente ele foi feito, o bloqueio do Rumble aqui no Brasil, depois que ele justificou que a empresa não cumpriu as regras de determinar, por exemplo, o bloqueio do perfil de Alan dos Santos, aquele blogueiro que está foragido nos Estados Unidos. E aí ele pediu quais eram os representantes legais do Rumble no Brasil. Essa informação não foi enviada. O ministro pediu, então, o bloqueio da rede social, que já foi feito pela Anatel. Diante disso, o advogado da empresa entrou com esse pedido lá nos Estados Unidos e alega que Alexandre de Moraes pratica censura extraterritorial ao exigir que o Rumble forneça dados de cidadãos americanos, por exemplo, para poder fazer parte das decisões. Eles estão dizendo que o ministro não estaria seguindo os canais diplomáticos e legais apropriados como tratados de assistência jurídica mútua entre Brasil e os Estados Unidos. Vou até ler um trecho desse documento que a Jussara Soares trouxe em primeira mão aqui na CNN, que diz o seguinte:
Se esse tipo de manobra para contornar as leis dos Estados Unidos for permitido, isso encorajará outros agentes estrangeiros a impor seus regimes de censura sobre empresas americanas sem o devido processo, suprimindo o discurso político, interferindo nas operações comerciais nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal diz que não vai comentar esse caso, que tramita, portanto, na justiça de outro país. E eu lembro também vocês que o Alexandre de Moraes ele saiu do X, né, aquela rede do Elon Musk, essa semana. Ele disse que saiu por vontade própria, mas foi lá no X que o CEO da Rumble se referiu diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Você vai ver aí na tela o que o Chris Pavlovski postou, ele que é o CEO do Rumble, sobre o fato do ministro ter apagado o perfil da plataforma X. Ele diz: parece que Alexandre de Moraes excluiu sua conta do X, possivelmente apagando registros. Essa não é uma conduta que se espera de um ministro da Suprema Corte em qualquer país. Meus advogados enviarão imediatamente solicitações de preservação ao X para garantir que esses registros não sejam destruídos. Então, aqui no Brasil, a empresa também está nesse embate, travando o embate com o ministro e até mesmo pedindo para que outra plataforma, o X de Elon Musk, mantenha os registros que o ministro fez durante o período que ele foi usuário da plataforma, em que ele publicou mensagens na plataforma. Alexandre de Moraes, que saiu da rede e que também já entrou em embates com Elon Musk. O X chegou a ficar bloqueado aqui no Brasil por mais de um mês, exatamente porque o ministro alegou que a plataforma não estava cumprindo com as obrigações, as decisões judiciais impostas a ela aqui no país. E aí a gente tem que ter um cenário de quem são os controladores. A Tainá falou, né? Logo no começo, mas é importante a gente lembrar. O Rumble é do grupo de comunicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O X é de Elon Musk, que agora está no governo de Donald Trump. Então, promete ser um caso que deve repercutir ao longo da semana, diante das decisões aqui no Brasil, essas alegações por parte do Supremo e do ministro Alexandre de Moraes de que a empresa não cumpre com as decisões judiciais, não responde à justiça brasileira, não tem representante legal no país. E, por outro lado, a empresa dizendo que o ministro pratica censura e está pedindo dados por meio de decisões judiciais e não pelos canais diplomáticos, até de cidadãos americanos. A gente segue de olho nos desdobramentos desse caso, Tainá. Então está aí. Mais um processo, então, para cima do, do ministro Alexandre de Moraes, né? Pelo que eu estou vendo aí, ele não vai ter paz tão cedo, né? O ministro Alexandre de Moraes, né? Deixa ele. Ele gosta de... Deixa ele. E ele está pegando o boi ainda, que ele não vai gastar dinheiro, né? Porque pelo que eu vi aí, ele não vai gastar dinheiro porque o Lula, né? Porque o Lula vai bancar para ele. Essa é a verdade. Porque ele tinha que gastar uma graninha ainda para ele ver o que é. As pessoas fazendo vaquinha aí para poder pagar advogado, que é a maioria, né? Advogado trabalhando de graça para poder aí, pagar. Enfim. Vamos lá. O Vaticano, pessoal, informou que o Papa Francisco, o estado do Papa Francisco se agrava, tá? E o religioso, ele foi diagnosticado, pessoal, com um quadro de insuficiência renal. Olha, pessoal, o Papa Francisco é muito difícil ele se recuperar dessa, eu acredito, né? ADU, União Democrata Cristã, de centro-direita, vence as eleições na Alemanha, tá? A direita, então, leva na Alemanha. A direita está avançando aí. Vamos lá, que o bicho está pegando. Eita, a direita está avançando aí, ó. Aí, ó. Candidato do Partido Conservador que ganhou a eleição celebrou a vitória, disse que vai tentar formar um governo
muito rapidamente. Vamos ver. Isso aí. Aber jetzt werden wir miteinander reden und es geht vor allem darum, so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung in Deutschland wieder zu schaffen mit einer guten parlamentarischen. Tá aí. E o candidato do Partido Conservador? Está aí. Agora só falta nós aqui no Brasil, né? Ganha num lado, ganha no outro, ganha no outro, caramba. Chegou a nossa vez também, né? Só vê os outros, caramba. Estados Unidos, Argentina, Alemanha, El Salvador, Bukele, né? Todo mundo, caramba. Chegou nós, 2026. Isso depende de nós, né? Depende de nós. Vamos nos dar as mãos, vamos para cima, em busca de liberdade, de expressão, voltar a sorrir de novo, essa onda de rede social, né, pessoal? Bloqueada, acabar com isso, pessoal. Hã? Pelo amor de Deus, chega! Chega! Saco cheio com isso. Hein? É fácil, não. Eu mesmo estou com o meu canal maior aí, ó, eu não posso fazer lives. Até o dia 15, até o dia 15 do mês que vem eu não posso fazer live, tá? Tá tudo bloqueado. Isso é vida? Por quê? Porque eu falei do Lula. E eles mandaram aqui para mim, porque eu falei do Lula, não pode falar do Lula. Ou seja, pelo amor de Deus, gente, ninguém aguenta isso mais. O Zelensky, pessoal, presidente da Ucrânia, ele fez uma declaração agora aqui, eu acho que ele arregou. Ele disse o seguinte: eu aceito deixar o cargo se o país for aceito na OTAN. Né? O que é a OTAN? A OTAN é um grupo de países que são fechados, né? É um grupo de países fortemente armados que se mexer com um, mexe com todos. Deu para entender? Eu esqueci quantos países que fazem parte da OTAN. Mas se um país desses for atacado, todos eles se unem. Deu para entender? Um exemplo. A China faz parte da OTAN. Aí a China é atacada. Todos os outros países vão se unir à China para poder atacar aquele país que atacou a China. Mexeu com um, mexeu com todos. É igual o ninho de Morimbondo. Então, por isso, ninguém mexe com o país da OTAN. Deu para entender? Mexeu com um, mexeu com todos. Eu acho que o único doido no mundo a ter essa coragem, talvez, seria o Putin. Ele tem cacife para isso. Talvez. Ele é doido, né? Mas é muito difícil alguém peitar a OTAN, né? Por quê? Por causa disso. Porque vai se somando. Aí você, por exemplo, então, sei lá, vamos supor que tem 10 países. Então, você pega, só os Estados Unidos já é uma potência. Aí você pega as armas dos Estados Unidos, da China, do Japão, e se une tudo em um só. Quem que vai mexer? Quem que vai mexer? Eles destroem o país em segundos. Porque aí, por exemplo, aí vai o Kim Jong-un, o doido lá da Coreia do Norte. Aí ele vai e ataca um país da OTAN. Ele vai lá e ataca o Japão, por exemplo. Aí vai todos da OTAN e ataca o Kim Jong-un lá na Coreia. Coitado. Eles destroem ele em segundos, né? Porque os Estados Unidos, China, Japão, todo mundo vai contra ele. Aí, coitado, ele não coitado, não dá nem para quem quer. Então,
o Zelensky, ele diz o seguinte, se o urso branco lá, o Putin, não quer que a Ucrânia entre na OTAN. Mas o Zelensky disse, se a Ucrânia entrar na OTAN, ele renuncia. Por quê? Se a Ucrânia entrar na OTAN, acaba com a guerra. Por que acaba com a guerra? O que eu acabei de falar. A Ucrânia entrando para a OTAN, acabou. O Putin não vai atacar a Ucrânia mais. Porque se ele atacar a Ucrânia, é a mesma coisa que ele atacar os Estados Unidos. É a mesma coisa que ele atacar o Japão. Você entendeu? Porque a Ucrânia vai fazer parte daquele grupo poderoso. Ó, aquele grupo poderoso. E aí, se o Putin atacar a Ucrânia, todos os outros vão atacar quem? A Rússia. E aí poderia ser uma terceira guerra mundial, né? Poderia ser. Porque aí, não sei se o Putin teria essa coragem. Aquilo que eu falei, ele é doido, né? Ele é doido. Não sei. Então, o Putin não quer que entra. Mas o Zelensky falou agora, se a OTAN aceitar, né, a inclusão da Ucrânia, ele renuncia sem problema nenhum. É uma opção, né? Me ajuda aí, curte, compartilha. Forte abraço.